Oi, eu sou a Bibi, a leitora concurseira, e hoje eu vim trazer pra vocês os lidos do mês de dezembro. Como eu falei, eu sou concurseira, então eu divido meu tempo entre estudar, ler e fazer todas as minhas outras coisas. Em dezembro, depois da prova que teve do TSE, eu tirei folga, então foi um mês que eu consegui ler muito e correr atrás de muitas metas. Então eu montei uma TBR de Natal completa e depois eu fui acrescentando mais livros. Como eu tava de folga, eu aproveitei para fazer um desafio, lendo o que a roleta determinar. E aí na roleta tinha 30, 50, 70 e 100 páginas. Em todos os dias caiu 100 e 70 páginas. Então eu basicamente lia tudo isso por dia, então foi um mês que eu real li muito. Não é comum, mas fica aí pra vocês, não se comparem, tá? Inclusive, se vocês quiserem ver os vídeos desses desafios, eu vou deixar do dia 1 ao dia 5 aqui embaixo pra vocês darem uma assistida, mas tá lá no Instagram. Inclusive, se quiserem me acompanhar nas outras redes, fica aí. Eu, como eu falei, comecei lendo livros de Natal, então fui pra Um Encontro com Holly. Esse é um romance escrito pela Brittany C. Cherry, que é a autora daquela série Elementos, que tem O Ar que Ele Respira, Chama Entre Nós, enfim, vários livros. Ela também é autora de Vergonha, também é autora de inúmeros romances contemporâneos que muita gente gosta bastante. Ela tem uma característica muito marcante, que é os protagonistas normalmente têm... Os personagens dos livros normalmente têm muitos traumas. Mas um ponto principal é que os protagonistas masculinos, eles normalmente são muito, assim, misteriosos. Eles não falam dos problemas, eles na verdade nem falam com as pessoas. Muitas das vezes eles não são nem, assim, educados com as pessoas, são um pouco grosseiros, principalmente porque as pessoas maltrataram tanto eles que eles se tornaram assim. Enfim, durante um tempo era ok pra mim, mas depois de tanto ler livros e tanto ler livros nesse estilo, eu acabei ficando com o pé atrás com esse tipo de protagonista masculino, porque pra mim o mínimo é educação, entendeu? Independente dos seus traumas, se uma pessoa te dá bom dia, você tem que responder um bom dia, né? O que é um bom dia? Enfim. E aí eu fui pra esse daqui, e logo no começo da história a gente tem uma situação assim, e que o cara é grosseiro e é rude. E aí eu já fiquei com o pé atrás. Eu falei, ai não, eu acredito, eu precisava que essa história fosse muito boa. Só que, um pouquinho depois, a gente descobre que, na verdade, ele não é grosseiro, ele não é rude. Foi porque, nesse dia, ele tava realmente uma pilha de nervos por conta de uma situação que ia acontecer. E aí, acabou que houve um mini acidente envolvendo a protagonista feminina, e aí por isso que ele agiu daquela forma. Então não é passando pano. Na real, o início do livro eu fiquei com um pouco de raiva, mas eu insisti porque eu tava no desafio. Mas valeu muito a pena. Eu surtei com esse livro, juro. Que livro maravilhoso. A gente tem a Holly e o Kai. A Holly foi abandonada no dia do casamento dela e teve uma super traição aí envolvendo ela que fez ela desacreditar no amor. E ela é escritora de romances, então ela tá ali meio que num bloqueio criativo. Ela é muito leitora, então ela leu muitos livros de romance, a gente vai se identificar aqui. E o Kai teve um passado muito complicado, um passado recente muito complicado, que a gente vai descobrindo no meio da história, e tem muitos plots. É um livro que, real, me surpreendeu muito por isso, porque apesar de ser um romance, ele tem muito mini plots que me deixaram chocada e fez a leitura ficar ainda mais envolvente e instigante. E aí eles vão se esbarrar, ela e o Kai. E o Kai também está fechado para o amor. Só que a Holly, apesar de estar fechada para o amor, ela marca muitos encontros por aplicativos de relacionamento e nenhum dá certo. E o Kai começa a observar isso e tenta ajudar ela, né? E aí eles vão começar a se aproximar e virarem amigos no início, depois que o romance vai acontecendo. Mas assim, uma história que é bem triste. A dos dois é bem triste, mas o romance vale muito a pena. É muito fofo depois que eles começam a ficar amigos. A gente vê eles se abrindo novamente pra confiar nas pessoas, porque os dois foram traídos de muitas formas. Então, eles se abrem novamente pro amor e é muito fofo. Gente, eu surtei real. Ele tem muitos plots, pequenos plots, que fazem a gente ficar assim, meu Deus, e querer consumir todo o livro. E é curtinho, então vale a pena. Logo depois, ainda no desafio, eu precisava começar outro livro. E eu já falei muito desse livro aqui pra vocês, que é Academia dos Casos Arquivados, que foi um dos meus favoritos de 2024. Inclusive, vocês já devem saber se vocês assistiram o vídeo. E aí eu decidi ir pro segundo que eu ganhei no Amigo Secreto, que foi Instinto Assassino. Esse livro aqui é uma continuação perfeita de uma série que já é perfeita. Eu não vou entrar em muitos detalhes, porque como é o segundo livro,
pode ser que eu dê spoiler, então eu vou falar basicamente da história num geral. Academia dos Casos Arquivados é uma série de 4 livros. O último vai ser publicado agora em fevereiro, aqui no Brasil. É um suspense, meio romance, entre adolescentes. Então a gente tem muitos jovens aqui, mas eles não são adolescentes chatos, é importante ressaltar. Que tem talentos naturais. Tipo assim, real, né? Talentos naturais de avaliar pessoas. Então, eles sabem muitas coisas das pessoas só de olhar pra elas ou ouvir o que elas estão falando, eles conseguem analisar uma pessoa. E o FBI convoca eles, esses adolescentes, pra formarem os naturais, que é um programa meio que secreto do FBI, pra eles analisarem casos arquivados de serial killers. E aí, cada livro vai ter uma aventura deles. Então, tem muita parte investigativa, muita parte policial. Tem tramas entre esses adolescentes, mas também tem as tramas principais que envolvem crimes. Então eu gostei bastante, são curtos todos eles, ó, 200, 300 páginas, e o formato é pequenininho. Então amei, super recomendo para quem precisa sair de uma ressaca literária, super recomendo para quem gosta de livros que falem sobre crimes, falem sobre investigação criminal, e não é tão pesado porque é juvenil. Então, maravilhoso. Então, eu fui para uma fantasia. Eu queria muito ler uma fantasia e eu tenho muitas aqui. Só que a maioria não é única e eu só tinha um ou 2 livros da série. E o que eu queria era finalizar uma série. Então eu fui pra fantasia que eu tinha todos os livros, que é Era Uma Vez um Coração Partido, que é o primeiro livro. O segundo é A Balada do Feliz Espero Nunca. E o terceiro é A Maldição do Verdadeiro Amor. Em primeiro lugar, a gente vai falar dessas edições que são as coisas mais lindas do mundo inteiro, gente. Juro pra vocês. Esses livros são muito bonitos. Todos eles são lindos demais. E eles se passam no mesmo universo de Caraval. Não é necessariamente uma continuação. Mas se você pretende ler Caraval e se importa com spoiler, eu indico começar por Caraval. Porque aqui é depois dos eventos de lá. Então, por mais que os personagens sejam diferentes, os de lá aparecem aqui. Então, se você não quer pegar spoiler, o ideal é ler Caraval primeiro. Mas se você não se importa e me perguntar, eu devo ler qual das 2 séries? Eu só vou ler uma. Eu te indico essa, porque eu achei muito mais emocionante, o romance muito mais delicioso. Porque em Caraval, a gente tem história de 2 irmãs. Então, o primeiro livro é de uma, o segundo de outra e o terceiro das 2. Aqui, a gente tem os 3 livros em torno de um único casal. Então, a gente sente que é mais profundo, a gente consegue viver mais esses romances. A gente tem o Jax, que é o Príncipe de Copas. Ele é um arcano muito antigo. Os arcanos, eles têm muitos poderes. O livro todo envolve magia, então eles têm alguns poderes especiais. E a maldição do Jax, que é o Príncipe de Copas, o nosso arcano aqui, é que a pessoa que ele beijar, se não for o verdadeiro amor dele, morre completamente. Cai durinho e morre. E aí ele vai conhecer a Evangeline, que é a nossa protagonista feminina. E os dois juntos vão viver uma série de histórias e de mistérios que eles vão resolver, principalmente pro bem-estar deles e das demais pessoas. Ela vai descobrir muitas coisas a respeito desse arcano, muitas coisas que a gente fica curioso no primeiro livro, porque a história conta muito sobre ele e o quanto que ele é uma pessoa que a gente não pode confiar. Eu sou apaixonada pelo Jax, mas assim, gente, em todos os livros ele armou alguma coisa e tudo é armação dele. Absolutamente tudo é maquinação da cabeça dele e vai seguir de acordo com aquilo que ele quer. E ele é um personagem que a gente ama muito porque a gente vê a vulnerabilidade dele. Ele queria muito poder amar a sua amada, mas ele não pode, porque se ele beijar, ela morre. Então ele faz muitos sacrifícios normalmente pra si mesmo. Tipo, ele não liga pra nada nem pra ninguém. Até o momento que ele e a Evangeline vão se aproximar e aí é que tá o problema, porque ele gosta dela, né? E ela gosta dele. Só que ele gosta tanto dela que não quer que ela morra. Olha só. Então, os 3 livros, eles vão viver muitas coisas diferentes sobre muitas magias antigas que vivem ali em torno dessa cidade. E a relação deles, gente, é muito enemies to lovers real. Real total. E muito slow burn. Porque em 3... São 3 livros, gente, 3 livros pra esse casal dar certo. Eu juro pra vocês. Mas eu, assim, não tiraria nem mudaria nada nessa história, porque eu realmente achei tudo muito magnífico. Todos os plots, todos os finais, o final de cada livro.
A única coisa que pode te arrastar um pouquinho na leitura é o terceiro livro, porque o final do segundo acontece uma coisa que continua no terceiro e acaba ficando um pouquinho repetitivo, mas vale muito a pena, porque conhecer a história desses dois é maravilhoso. É um livro que é fácil de entender, pra quem gosta, assim, tipo, de acontecimentos históricos e tal. Eles falam muito da história aqui, do que aconteceu no passado, no início desse universo e tal. Então, é muito, muito interessante. E não tem nenhuma cena hot, então é tranquilo pra quem é mais jovem poder ler. Mas o romance, gente, o romance desses dois é tão slow burn que a gente surta a cada página. Juro pra vocês. Vale a pena. Vale a pena o surto, eu garanto. E aí a gente vai para os dois últimos de dezembro. Eu li, logo depois desses, Minha Melhor Parte. O que falar desse livro? Foi um favorito de 2024. Eu fiquei com o pé atrás e eu acho que eu preciso falar dele justamente porque muitas pessoas pode ser que fiquem. Porque o plot dele é a gravidez, né? Então, muita gente não gosta. E eu entendo real que muitas pessoas não gostem. Eu também não costumo gostar. Mas esse aqui, ele tem muitas nuances interessantes que eu acho que é interessante. Não só o romance, mas todas as discussões que esse livro traz. Ele vai contar a história da Win e do Bo. Eles são duas pessoas com deficiência. A Win tem uma má formação, nasceu com uma má formação na mão. E o Bo, ele, por conta de uma situação que acontece, ele não tem metade de uma das pernas. Eles se conhecem logo no início do livro. Eles se conhecem numa festa, fantasia. Os dois estão fantasiados e tiveram a mesma ideia. Relação à deficiência deles, o que é muito, muito interessante. E eles são um casal que desde o início você já se apaixona. Porque, isoladamente, eles são muito engraçados, eles são personagens muito incríveis. E juntos, eles não perdem essa magia. Na verdade, ela se intensifica. E mesmo juntos, eles não perdem as suas singularidades, sabe? Eles meio que se completam, real. É um casal, assim, que desde o início, além da química, eles têm essa conexão assim, de ideias e de pensamentos. Então é muito legal. E aí eles decidem que eles vão ter algo assim casual de uma noite só. Só que essa noite só é uma criança, que vira uma criança, né? 6 semanas depois a Win descobre que tá grávida e ela entra em surto, porque eles não se falam desde essa festa. E quando ela conta a notícia pra ele, ele surta de felicidade, simplesmente. E aí eles vão morar juntos e vão se conhecer de verdade. Porque eles só conversaram ali uma horinha na festa, depois fizeram uma criança e nunca mais falaram. E ela decide impor limites, então vamos ser amigos, pelo bem da criança. E aí eles vão convivendo, vão se conhecendo, a gente vai conhecendo eles, a gente vai conhecendo a insegurança deles. E é nessas inseguranças que eu acho que tá a coisa mágica desse livro, além do romance. Porque ele deixa pra gente explícito muitas coisas que a gente não consegue enxergar no dia a dia. Eles são sensíveis, eles são delicados. A forma que a autora consegue explicar isso pra gente durante a história é muito linda. De verdade, ele é um livro muito lindo. E eu indico pra quem tá procurando um romance excelente, porque é um romance excelente, mas também pra quem quer uma história um pouco fora da caixinha do que a gente tá acostumado a ver na produção dos romances contemporâneos atuais. Então, é muito bom. E tem hot, então, maiores de 18, por favor. Por fim, eu tinha mais 2 livros na minha TBR. Na verdade, a minha TBR de Natal era feita de 4 livros, que eu li todos logo no início. E maioria, né? E aí eu fui acrescentando esses outros na frente. Os 2 últimos livros que faltavam eram Namorado de Natal e 3 Chances para o Amor. 3 Chances para o Amor eu li em janeiro agora. Comecei a ler em dezembro, mas eu só terminei agora em janeiro. Porque eu já tinha lido muito, então eu não dei conta de terminar ele em dezembro, mas assim, magnífico. Vou falar ele nos lidos do mês de janeiro, que deve sair no início de fevereiro, então aguardem. Portanto, o último lido de 2024 foi O Namorado de Natal. Decepcionante. Eu tava esperando um super romance fofinho, clichê de Natal, assim, pra ler, ficar super feliz, alegre com borboletas no estômago. O problema aqui é a protagonista, e eu acho que isso é um problema gigante, porque se você não gosta de um dos protagonistas da história, fica muito difícil de ser uma leitura boa, porque é o protagonista. É em torno dele que gira a história, sabe? Então é um pouquinho complicado. A gente tem a Stella e o Luca, que são melhores amigos há um tempo já. Muito, muito amigos. E ela é apaixonada por ele é apaixonado por ela. Todo mundo sabe disso, menos eles dois. Tá vendo como tinha tudo pra ser incrível, gente? Clássico de romance, de Friends to Lovers. E aí, acontece que
A Stella é dona de um lugar que vende as árvores de Natal, né? Sabe, nos Estados Unidos, aqueles filmes de Natal que a gente vê quando a família vai lá mandar cortar a árvore, levar a árvore pra casa. Ela é dona de um lugar desse. Só que o lugar tá assim, F total, à beira de fechar as portas. E ela trabalha junto com outras duas pessoas, que são Beckett e a Layla. São sócios dela, mas ela não quer contar isso pra eles, que tipo assim, ela não tem mais dinheiro. E não tem, o lugar tá assim, caindo aos pedaços já, tá quase indo de arrasta mesmo. Então ela resolve participar de um programa que uma blogueira muito famosa faz. Por quê? Ela vai trazer divulgação pro lugar. E 2, se ela ganhar, o prêmio é muito alto. Então vai conseguir alavancar o lugar que eles trabalham. Só que pra enfeitar ainda mais a história e deixar o lugar ainda mais romântico, ela diz que ela e o namorado dela, que são os proprietários, e que tudo nasceu de um romance deles, e aí trouxe esse lugar lindo e super romântico. Qual é o problema? É que ela não tem um namorado. Não existe esse namorado. E aí ela vai e pede pro Luca fingir que é o namorado dela de mentira. O problema da Stella, que é o meu problema nessa história, é que ela é realmente muito chata. Tipo assim, ela é muito chata. Gente, eu entendo, depois ali dos 70% do livro, eu entendi as inseguranças dela, eu entendi a história e eu gostei. De 70 pra frente, eu gostei muito do livro. Eu gostei do romance, eu gostei de como a história foi se desenrolando. Mas eu acho que você ter que ler 70% de um livro pra protagonista ficar legal, não dá. Foi uma impressão minha, tá? Isso aqui. Além disso, na discussão, porque esse livro foi o livro do clube de leitura, trouxeram que realmente tem uma situação que acontece que não é muito aprofundada e que deveria ser, porque é uma situação muito importante que acontece aqui. Então falhou aí, falhou bastante. Foi ali bem morno, pra baixo. Eu gostei dos personagens, dos outros personagens, mas assim, não tenho vontade de ler o resto da série, porque é uma série, se eu não me engano, de 4 ou 5 livros, acho que são 4 livros. Cada um de um personagem. Eu tenho vontade de ler só o segundo, que é a história do Beckett, que foi um personagem que eu gostei muito, mas eu não acho que vale a pena comprar o físico, vou esperar o e-book entrar em promoção e vou adquirir pra ler, e se eu não gostar eu vou abandonar também, porque esse aqui já foi a gota d'água pra mim, mas o Beckett é perfeito, eu quero conhecer a história dele. Então é isso, no total foram 7 livros completamente lidos. Teve o outro, né, que eu comecei mas não terminei. Essas foram as leituras de dezembro, mas lembrando, eu li muito porque eu tava de férias, eu tava vivendo pra ler, existindo pra ler, pra jogar, assistir série e dormir. Então por isso que eu li bastante. Agora em janeiro, por exemplo, a gente já tá no dia 8, eu ainda não terminei nenhum livro e tá tudo bem. Tô voltando agora pro foco. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de curtir e se inscrever nesse canal. Me acompanhar nas outras redes sociais. Pra quem não sabe, eu faço live de foco lá na Twitch. De segunda a sexta, das 9h30 da manhã até as 5 da tarde. Então quem quiser fazer parte, fica aí o convite pra vocês. Tem vídeo também dos melhores e piores do ano de 2024. Também acho que vale a pena assistir pra quem gosta de recomendação de leituras. É isso, um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!